Amados, bom dia, novamente aqui para compartilhar mais um devocional. E o devocional de ontem estava falando fortemente sobre ouvir, discernir, obedecer. E o devocional de hoje está falando claramente sobre se posicionar e se mover, caminhar em direção ao chamado, ao propósito. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que acompanha, né, em outro horário. O Senhor abençoe e fale grandemente ao seu coração. O devocional de hoje está muito específico para mim, mas eu creio que o Senhor irá falar grandemente ao seu coração também, porque o chamado, o propósito, né, todos temos um propósito, todos temos um chamado. E chega um momento na vida, queridos, que o Senhor está nos mostrando um caminho. Muitas vezes não é o caminho mais fácil, mais confortável, né? Pelo contrário. Muitas vezes o Senhor quer nos tirar de um lugar como esse, de muita paz, tranquilidade, né? Dos 2 anos para cá foram anos de lutas, dificuldades, mas o Senhor a todo tempo nos sustentou. Este lugar tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu é o nosso refúgio, né? Onde eu subo no monte, onde eu oro, onde eu me fortaleço espiritualmente. Mas o Senhor nos apresentou um outro lugar, que Ele quer que nós estejamos fazendo uma obra, eu juntamente com meu esposo. E há uma semana atrás conhecemos um moço que combinou com a gente de nos encontrarmos no local onde estaremos indo hoje. Naquele dia nós chegamos primeiro que o moço. E quando nós chegamos naquele ambiente, queridos, eu e meu esposo olhamos um para a cara do outro e tivemos vontade de sair correndo. Aquele ambiente não era um ambiente que nós iríamos sozinhos, sem ser direcionados por Deus. Um lugar que nós nunca escolheríamos estar, mas é o lugar que o Senhor está escolhendo para a gente estar, para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente acolher. O devocional de anteontem estava falando sobre acolhimento, o de ontem estava falando sobre obedecermos, né? Ouvir a voz do Senhor e saber que os planos do Senhor são muito maiores e melhores que o nosso. E o título de hoje é Mova-se. E a palavra-chave, posicionamento. Aqui em Hebreus 11, 24 a 25 diz: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar o prazer o prazer transitório. Moisés era muito amado, querido, respeitado, bem cuidado, estava seguro ali no palácio. Mas ele sabia que ele tinha um chamado, ele tinha algo de Deus a cumprir, muito maior, muito além do que todo aquele conforto, aquela segurança. Muito mais, muito além do que aquela proteção que ele tinha ali, era muito amado pela filha do faraó, pelo faraó, enfim. Moisés saiu daquele palácio para viver um chamado de Deus. E é isso, queridos, que muitas vezes o Senhor faz. Nos chama, nos tira de um ambiente, nos leva para outro. Que aos nossos olhos não é fácil, não é confortável, mas é lugar onde o Senhor quer nos colocar, onde o Senhor quer realizar uma grande obra. E a leitura diz assim: Moisés possuía uma identidade, um chamado. Moisés poderia ter ficado. Ele tinha tudo, era respeitado, amado, cuidado, seguro, mas ele sabia. Aquilo não definiria quem ele era. O conforto é bom, mas não é suficiente quando Deus te chama para algo maior. A segurança é agradável,
mas não substitui o propósito. Existe um lugar onde Deus está enviando. Um lugar improvável, desconfortável, fora da nossa zona de segurança. Um ambiente que naturalmente evitaríamos. Mas o chamado de Deus não combina com conveniência, combina com obediência. Assim como Moisés, nós precisamos decidir ficar onde é fácil ou nos mover para onde é o propósito. Eu entendo que não será simples, haverá desafios, resistências, batalhas espirituais, mas também sabemos que algo com certeza está posicionado no centro da vontade de Deus. É melhor do que qualquer conforto fora dele. O nosso título Mova-se não é sobre pressa, é sobre posicionamento. E hoje começo a me mover, me posicionar, não porque é fácil, mas porque estou vivendo o propósito e o chamado de Deus para mim. Então essa palavra, queridos, do devocional de hoje, com esse título Mova-se, com a frase do dia, Deus o levará aonde você não pode ir sozinho, com essa palavra-chave, posicionamento, está confirmando, né, verdadeiramente nos chamando a realizar esse propósito, esse chamado. É uma palavra direta, sem rodeios, né? A leitura diz assim: a história de Moisés é uma das mais conhecidas da Bíblia. Bebezinho foi colocado dentro de um cesto e debaixo da margem do Nilo para que pudesse sobreviver ao cruel decreto do faraó de matar os meninos menores de 2 anos. Ele foi encontrado e adotado pela filha do próprio faraó no palácio. Tinha acesso a tudo, recebeu a melhor educação, de modo que veio a ser poderoso em palavras e em obras. Nada disso, porém, era motivo de grande alegria, porque ele sabia que aquela não era a sua identidade. Embora ele tenha sido criado e instruído pelos egípcios, era israelita. Aquele palácio era sua casa, mas não seu lar. Por melhores que fossem os prazeres e as riquezas do local, o Senhor tinha um destino ainda melhor para Moisés, porque conhecia a sua identidade. Moisés não aceitou viver como neto do faraó. Não aceitou ver seu povo ser maltratado, escravizado, enquanto aproveitava as regalias da realeza. Para ele, estar ali era como viver uma vida vazia e sem propósito. O mundo pode nos oferecer muitas coisas boas, talvez recebamos propostas difíceis de resistir. Todavia, se a nossa identidade estiver firmada no Senhor, não aceitaremos nada que nos afaste do propósito dele para nós. Nada que o mundo oferece pode ser comparado ao que Deus é capaz de nos proporcionar quando seguimos a sua vontade. Nele encontramos sentido para a nossa vida, descobrimos que somos seus filhos e que a nossa herança não consiste em bens materiais ou prazeres passageiros, mas em tesouros eternos. Quando compreendemos nossa identidade de filhos de Deus, não nos permitimos estar em lugares que não nos cabem mais. Saber quem você é, onde deve estar e para onde ir é determinante para viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Então, mova-se. Então, queridos, esse título, né? Mova-se. Mova-se, mova-se. É muito direto e convidativo para nós neste momento. Hoje estaremos indo, né, de encontro com essa pessoa, naquele lugar onde nós ficamos horrorizados quando chegamos. E ali estaremos conversando e tudo será encaminhado da vontade e da maneira do Senhor, porque nós estamos dispostos, nossos corações estão disponíveis a fazer, a realizar a obra que o Senhor quiser que façamos, quiser que realizemos naquele local, um local impossível, muito improvável de estarmos. Mas a nossa frase do dia diz, né, que
Deus o levará aonde você não pode ir sozinho. Deus nos leva aonde a gente nunca imaginaria que passaria. Mas Jesus ia para esses lugares, né? Quando Jesus acolhia, quando Jesus cuidava, quando Jesus amava. Ele estava ali no meio dos excluídos, né? Jesus sempre estava nos lugares mais difíceis. E é o Senhor que nos capacita, que nos dá discernimento, sabedoria, né? Nós só precisamos ser obedientes. E vamos fazer uma oração que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, guiar e direcionar nossos passos, iluminando nossos caminhos, e que nós possamos nos mover de acordo com o que o Senhor nos direcionar, independente do sacrifício que tenhamos que fazer, independente do palácio que tenhamos que abandonar. O Senhor é conosco, Ele vai à nossa frente. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, o Senhor conhece, Deus, o lugar onde estou hoje. Sabe que apesar das lutas, tenho um lugar de estabilidade, provisão e tranquilidade. Te agradeço de coração por todo o sustento. Senhor, estou reconhecendo através de seus sinais, juntamente com meu esposo, o nosso chamado. Um chamado, Senhor, que nos tira do conforto e nos leva para lugares onde não iríamos por conta própria. Confessamos que existem medos, inseguranças e até resistência dentro de nós. Mas maior do que tudo isso é a paz que o Senhor tem nos colocado. Tem colocado em nossos corações. Por isso te pedimos, Pai, fortalece-nos espiritualmente, guarda nossa mente e o nosso coração. No ambiente que nós vamos entrar, dá-nos seu discernimento para agir com sabedoria e alcançar aqueles que o Senhor quer tocar. Não nos deixe desistir, Senhor, por medo, nem negociar o teu propósito por conforto. Confirma cada dia mais em nossos corações teus propósitos, Senhor. Que a todo tempo possamos nos lembrar que não estamos sozinhos. Sabemos que não fomos chamados para evitar ambientes difíceis, mas para levar luz até eles. Que possamos verdadeiramente, Pai, ser luz do mundo e sal da terra. Ah, Deus, nos colocamos em Tua presença. Senhor Jesus, nos colocamos disponíveis para o Teu chamado, para a Tua obra, para verdadeiramente amar, cuidar, acolher. Como o devocional de ontem estava dizendo, Senhor. O autor estava contando ali sobre a renúncia que ele fez para poder realizar a tua obra juntamente com a esposa dele, e o Senhor o abençoou grandemente. Nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor. Eu coloco a vida de cada amado, cada querido, que possamos entender, Senhor, o teu chamado, o teu propósito que o Senhor tem com cada um de nós nesta terra, Senhor. Sabemos que nós estamos aqui por acaso. O Senhor tem algo a realizar através de nós. Então, que o Senhor possa nos dar cada dia mais corações dispostos e disponíveis, Deus, a amar, acolher, abraçar, cuidar. Por esse é o teu evangelho, Jesus. Esse é o teu ensinamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a amar como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus te peço, te louvo, te agradeço, Senhor, por este momento, por esta palavra. Se conosco por onde andarmos, Senhor, acampando os teus anjos ao nosso redor, nos livrando do mal, nos dando graça, sabedoria, paz e alegria, dia após dia, Senhor, na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Grande beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. E vamos nos falando por aqui sobre esse chamado, sobre isso que o Senhor está encaminhando, né, para nós. Esse caminho que o Senhor está direcionando para que nós possamos seguir. E tudo está nas mãos dele. Estamos em paz, sabendo que ele tem o controle de todas as coisas. E nossa vida é dirigida por ele. Amém? Beijo grande no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.
Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor.